Nascidos na cidade egípcia de Antínoo, os santos Julião e Basilissa são exemplos de amor a Deus. Ele morreu mártir, ela faleceu depois após sobreviver à perseguição. A festa de ambos é celebrada no mesmo dia, 9 de janeiro. São Julião era filho de um casal cristão. Recebera uma forte formação na cultura clássica, mas desprezava todo o conhecimento mundano. Apenas o preocupava a salvação de sua alma. Era filho único e desde a infância era apaixonado por Deus e pela vida religiosa. Seus pais, embora cristãos, ainda estavam presos às coisas terrenas e com isso atormentavam Julião por não estar ainda casado, ele que contava já com 18 anos. Eles estavam preocupados com a continuação da geração e a herança das suas muitas posses terrenas. Seus pais queriam que ele se casasse com uma jovem nobre chamada Basilissa, mas São Julião tinha feito os votos de castidade. Então solicitou aos pais 7 dias, nos quais estaria em oração para ouvir a vontade de Deus. No final destes, agiria conforme o Senhor lhe ordenasse. 7 dias de oração, vigílias e jejum. No 7º dia, já exausto pelas vigílias e pelo jejum, recebe a visita de Deus, que lhe confortou a alma ao dizer que aceitasse, sem receios, o matrimônio proposto pelos pais, pois com essa esposa poderia guardar a desejada virgindade e seriam ambos acolhidos virgens no paraíso, sendo exemplo e inspiração para incontáveis outros jovens. Segundo tradição, Santa Basilissa também queria consagrar-se a Deus. Então Julião omitiu aos pais que aquele seria um matrimônio puramente espiritual e assim se casou com Basilissa. Ao final do casamento, os dois foram dirigidos ao quarto de núpcias, onde aconteceu outro milagre. Tremeu com violência o chão do quarto, e perante os olhos dos jovens surgiram 2 coros de virgens de ambos os sexos, que cantavam louvores à castidade. Sob a cabeça das jovens estava a Virgem Maria, e sob a dos rapazes, Jesus Cristo. Assim os jovens fizeram um acordo de preservar a virgindade durante toda a vida. Este casamento chama-se Josefino, por causa do casamento do casto São José com a Santíssima Virgem Maria, exemplo de pureza virginal. Foi esta a verdadeira boda, a espiritual, a que consagrou Julião e Basilissa como esposos espirituais, destinados a permanecer virgens e a largar todos os laços com o mundo terreno. Após o casamento, São Julião e Santa Basilissa começaram a viver uma vida de oração e caridade. Assim, ambos herdaram a fortuna e propriedades dos respectivos pais, que a providência divina os tinha levado para o seu seio. Com o produto da venda, aliviaram a miséria dos pobres e fundaram mosteiros. Santa Basilissa tornou-se exemplo para um grupo de jovens, impressionados com sua virtude e alegria. Muitas jovens também decidiram permanecer virgens e viver apenas para o Senhor pelo resto de seus dias. Os dois distribuíram seus bens entre os pobres e se retiraram para viver em 2 casas nos arredores da cidade, que converteram em mosteiros. A São Julião iam os homens e a Santa Basilissa as mulheres. Todos iam até eles para seguir conselhos, a fim de viver de modo mais cristão. Os homens nomearam São Julião como superior, e ele os dirigiu com carinho e prudência. Era o que mais trabalhava, o que mais ajudava e rezava com muito fervor. Dedicava muitas horas à leitura de livros religiosos e à meditação. Sua vida foi um contínuo jejum. Quando se tratava de repreender alguém, ele o fazia sem arrogância, sem modos ruins ou diante dos demais, mas em privado, com frases amáveis, compreensíveis e animadoras. Porém, naquele tempo ocorreu a perseguição de Diocleciano e Maximiniano, e prenderam Julião, junto com os que moravam com ele no mosteiro. Diante do juiz, São Julião respondeu: Deus ajuda aos que são seus amigos e Cristo Jesus, que é muitíssimo mais importante e poderoso do que o imperador, me dará as forças e o valor para suportar os tormentos. Obrigado a adorar os ídolos pagãos, disse: Eu não adoro a não ser única e exclusivamente ao Deus do céu. São Julião foi condenado à morte, mas antes recebeu terríveis chicotadas. Um dos carrascos, ao chicoteá-lo, acabou sendo ferido no olho pela ponta de ferro do chicote. O santo intercedeu a Deus, colocou suas mãos sobre o olho ferido e se obteve a cura. São Julião foi decapitado em 304. Sua morte foi um testemunho de sua fé e amor a Deus. Santa Basilissa sobreviveu ao exílio e continuou a viver uma vida de oração e caridade. Ela morreu em 320, após uma vida de santidade.
São Julião e Santa Basilissa são exemplos de amor, fé e perseverança. Sua história nos ensina que mesmo em tempos de perseguição é possível seguir a Jesus Cristo e viver uma vida de santidade.